você como surgiu esse curso. Esse curso ele surgiu de uma necessidade minha, de uma necessidade que eu estava buscando de empoderamento na minha vida. Então eu vou contar para você um pouquinho da minha história para que você compreenda de que forma essa necessidade de empoderamento chegou para mim. E aqui já começa a sua primeira lição, porque é muito importante você identificar qual foi o start que te deu, que você disse assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu não estou indo na direção que eu gostaria. E eu vou te contar a minha história como exemplo para que você pegue aí e faça as reflexões em relação à sua história. Eu me casei muito jovem, eu me casei com 14 anos apenas e fui trabalhar com o meu esposo, que na época tinha um salão de cabeleireiro. Então fui trabalhar com ele porque eu achei que era mais cômodo, mais simples, mais fácil, né? Eu teria mais tempo livre, flexibilidade na minha agenda para poder cuidar melhor da minha filha, para poder cuidar melhor da minha casa, e assim eu fui. E realmente isso aconteceu, eu tinha mais flexibilidade de horário, porque eu trabalhava para mim, sempre trabalhei, mas era muito mais tranquilo do que ir para o mercado de trabalho, terminar, fazer uma faculdade, porque eu parei de estudar, né, naquela época, e fiquei ali na minha zona de segurança, né, que era estar ali pertinho do meu esposo. Mas eu sempre fui uma mulher muito inquieta, né, eu sempre fui uma mulher que gostei de estar fazendo coisas diferentes. E aí eu fui trabalhar como voluntária num projeto social e eu era um tipo de uma secretária, de uma monitora ali daquele projeto social. E num determinado momento, teve um dia que eu precisava fazer umas ligações para os alunos desse projeto e eu comecei a ligar, porque naquela época era telefone, não tinha mensagem de WhatsApp. Hoje seria muito simples, né? A gente faria uma lista de transmissão e mandaria, mas olha só, se eu tivesse feito uma lista de transmissão e mandado, não tinha me caído a ficha que me caiu, só caiu porque eu estava no telefone discado, de fio. E aí eu comecei a ligar, e aí eu discava, aí quando a pessoa atendia, eu fazia: oi, Joana, tudo bem? Aqui é a Paty do Alex. Olha, eu tô ligando para avisar que nessa semana não vai ter aula. E aí depois, de novo: oi, João, tudo bem? Aqui é a Paty do Alex. Eu tô ligando e blá, blá, blá. E assim eu fiz umas 40 vezes, porque era uma turma bem grande desse projeto que eu estava assessorando. E aí chegou um momento que caiu a minha ficha e falou assim: nossa, mas olha como eu me denomino, né? Eu sou a Paty do Alex. E aquilo me soou muito estranho naquele momento. Eu sempre havia me denominado assim, as pessoas me conheciam como a Paty do Alex, mas naquele momento bateu ruim. E aí naquele momento parece que isso já não era mais tão confortável dizer aquela frase. E aí me causou um incômodo, me causou um conflito. E algo muito extraordinário aconteceu, porque eu me perguntei: que conflito é esse? Se eu sempre falei isso, que conflito é esse? Olha o poder da pergunta certa, né? Que conflito é esse que está acontecendo aqui dentro de mim? E aí algo muito louco aconteceu, que foi, parece que eu vi surgir assim na minha frente uma outra Patrícia muito empoderada e muito brava, que apontou o dedo na minha cara e disse assim: até quando você vai ficar se escondendo atrás dessa zona de segurança que não tá nada confortável para você? Até quando você vai ficar se enganando de que é isso que você quer, por medo de enfrentar as coisas da vida? E aí aquele diálogo interno, né, esses pensamentos na minha cabeça, eu falando assim: nossa, é verdade, né, olha o que eu tô fazendo, já se passaram tantos anos. E aí um pensamento, né, essa mulher empoderada me disse algo assim: se a sua vida fosse um filme, você seria a atriz principal? Se a sua vida fosse um filme, você seria o diretor? É você quem toma as decisões? É você que diz para onde essa história vai? É você que toma as decisões? É você quem vive o protagonismo dessa história? E naquele momento algo dentro de mim respondeu: não, não sou eu quem vive o protagonismo dessa história. E aí essa mulher me perguntou assim: quem é que vive o protagonismo dessa história? E eu disse: é o meu marido e a minha filha. E aí, é isso que você quer para você? É tirar o seu protagonismo e dar o protagonismo para o seu marido e para sua filha? E eu disse: não, eu quero ser o protagonista da minha história.
eu quero escrever a minha história, eu quero ser a atriz principal. Ela falou assim, então você precisa sair daí e fazer alguma coisa por você. E esse diálogo interno, ele foi muito forte para mim, foi como uma catarse mesmo, assim, de tomada de consciência do que eu estava fazendo na minha vida. E é muito importante dizer aqui para você que não era o meu marido quem me submetia, não, muito pelo contrário, ele sempre me incentivou, Paty, vai fazer outras coisas, mas eu não queria ir, por medo, né, e eu me escondia atrás da desculpa de que ali era mais seguro, era melhor, porque minha agenda era flexível, eu conseguia cuidar da minha filha, mas eu percebi que eu não podia mais sustentar isso, né, de que a minha alma, as minhas partes, né, que estavam dentro de mim, elas não queriam mais tomar aquele rumo, porque eu já não estava mais tão satisfeita como eu estive em outros momentos. E aí, a partir daí, eu fui buscar compreender essas vozes que estavam falando dentro da minha cabeça e que estavam me deixando meio maluca, e aí eu fui estudar diversas coisas, né? Dentre elas, eu vou dizer aqui para vocês, eu estudei Tantra, eu estudei Sagrado Feminino, eu estudei Enneagrama, PNL, uma série de coisas, né, que eu estudei e que fui me submetendo como cliente, fazendo diversos processos, né, dentre outros, constelações familiares, né, que eu fui trabalhando tanto como cliente, aí me apaixonava pela técnica e fazia um curso, e assim foi, e eu fui me empoderando e trazendo o meu protagonismo da minha história para mim. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer que as mulheres começaram a me observar e perceberam que alguma coisa estava diferente, e elas começaram a me perguntar, Paty, o que você está fazendo? Você está diferente, você está diferente, você está diferente. E eu comecei a compartilhar algumas coisas que eu estava vivendo, alguns insights, algumas coisas que eu estava aprendendo, e percebi que esses insights ajudavam outras mulheres também. E foi assim que nasceu essa necessidade, né, essa ânsia de ajudar outras mulheres a sair da sua zona de conforto. A sua zona de conforto pode ser que seja diferente da minha. Talvez o seu desconforto não esteja na sua vida profissional, talvez esteja em outro lugar, mas isso não importa. O que importa é que chega um momento em que a voz vem forte aqui dentro e diz, você está indo na direção errada. E quando isso acontece, a gente precisa procurar a direção certa. E eu não sabia por onde começar, mas eu fui em busca, e foram anos de busca, foram mais de 10 anos de busca, de tratamentos terapêuticos, de estudo, de pesquisa, de conversas com mulheres. Aí comecei a atender outras mulheres porque comecei a ajudar, e essas mulheres começaram a trazer outras mulheres, e assim eu fui trilhando o meu caminho, mas não foi um caminho fácil porque eu não sabia por onde começar. E foi justamente por isso que eu decidi criar esse manual, porque hoje eu tenho como dizer para você, começa por aqui, esse é o start, e depois disso vem o próximo passo, e depois o outro, e depois o outro. Então o que a gente vai construir aqui é isso, você encontrar o seu start, qual foi o momento que despertou em você essa questão de você estar indo para o lugar errado, e aqui seguindo passo a passo, com certeza, você vai poupar muitas dores, muitas lágrimas, muito estresse, muito dinheiro também, porque é muito melhor quando alguém que já trilhou o caminho pode ensinar pra gente. Então, seja muito bem-vinda, e o grande barato desse manual é que quando você chegar no final, você continue louca, ou talvez até um pouquinho mais, mas com muita consciência de você, consciência de quem você é, do que você quer fazer e de tudo que você pode ser na sua vida.